Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo as questões enviadas pelos amigos, através de comentários feitos nos vídeos anteriores ou trocas de mensagens sobre postagens de texto que posto, não é? No Facebook, distribuo para os amigos no WhatsApp ou mesmo na comunidade de textos aqui deste canal do YouTube. Em conversações de outros tipos surgem questões, além das questões enviadas para o e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. Vou então reunindo essas questões e vou tratando delas em vídeos que combinam essas questões e fazem com que cada vídeo seja muito diversificado, não é, em termos de temática. Tá bom? Aqueles amigos que quiserem então ver as suas questões desenvolvidas aqui em vídeos como esse, por favor, entrem em contato através disso. Podem comentar o vídeo, podem enviar um e-mail, tá bom? Eu vou pegar essas questões e vou desenvolver aqui. Muito bem, primeira questão de hoje. O senhor poderia explicar o rolo que ocorre na igreja de Jerusalém sobre os imóveis e os grupos nacionalistas judeus? Afinal, o Estado de Israel persegue a igreja ortodoxa na Terra Santa ou não? Muito bem. Você está falando aqui do patriarcado grego de Jerusalém, né? O bispado da igreja ortodoxa grega, calcedoniana, na Terra Santa. Existem ali muitas, né, igrejas cristãs com seus bispados, né, e possessões ali na Terra Santa, inclusive no Templo de Jerusalém, o famoso templo que é identificado como tendo sido um templo construído no local onde ocorreu a crucificação e o sepulcro de Cristo, não é? E ali, nesse templo de Jerusalém, existe uma série de igrejas que dividem, né, parte daquele templo, mas a parte enfim, importante do templo, digamos assim, é concedida à igreja que é vista como aquela que, por direito, tem assim o seu território canônico ali estabelecido, que é a igreja grega de Jerusalém, patriarcado grego de Jerusalém. Mas o que acontece? Depois, então, aquele Terra Santa, né, foi durante um tempo possessão do Império Bizantino. Aí os bizantinos perderam a Terra Santa para os persas, depois recuperaram, depois perderam para os muçulmanos. Depois, né, dos muçulmanos passou, né, muitos séculos, né, de domínio otomano. Depois os otomanos perderam Jerusalém, ficou ali sob uma governança de potências ocidentais, do Reino Unido, da França, uma parte ali da Síria, né, do Líbano, e a Terra Santa sob uma governança britânica. Aí houve, né, o começo das instituições que viriam a ser a ONU, e aí houve a resolução que estabeleceu o Estado de Israel com as vítimas do Holocausto. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, com o estabelecimento do Estado de Israel, e não o estabelecimento de um Estado palestino, as comunidades ali, né, cristãs e muçulmanas, as comunidades e instituições passaram a ficar sob muita pressão do Estado israelense. Ainda que uma série de prerrogativas tenham sido estabelecidas com a criação do Estado de Israel para garantir direitos, né, aos cristãos e aos muçulmanos, aos palestinos não judeus, essa situação foi se tornando cada vez mais aguda com o passar das décadas, né? E aí acabou acontecendo que começou a se fomentar ali no meio da sociedade israelense grupos nacionalistas assim que queriam transformar, né, o território de Israel em um território puramente judeu. E faziam isso através de assédio às instituições palestinas, às instituições cristãs e muçulmanas, não judaicas, não israelenses, digamos assim, de muitas maneiras, muitas pressões, inclusive a pressão econômica também. E aí acabou acontecendo que a igreja de Jerusalém, o patriarcado de Jerusalém, ela possui muitos imóveis ali, né? É a maneira como essa igreja, inclusive, se sustenta, né? Tem apoio, investimento, né, de muitas maneiras, investimento, né,
de gregos, do estrangeiro, de devotos cristãos ortodoxos, mas sobretudo da comercialização de imóveis e da grande comércio religioso em volta, né, dos sítios sagrados de Jerusalém, o mais lucrativo deles, o santuário do Santo Sepulcro, né? Mas aí acontece o seguinte, né, que a igreja grega, no início ali dos anos 2000, houve a eleição de um novo patriarca, né? O patriarca Irineu foi eleito no ano de 2001. E o patriarca Irineu acabou se envolvendo com uma série de negociatas com os grupos israelenses nacionalistas que queriam o quê? Comprar edifícios, prédios pertencentes ao patriarcado de Jerusalém para transformar aquilo em instituições israelenses, instituições judaicas. E acabou que, no tempo do patriarca Irineu, foram feitas várias negociações de prédios importantes ali, grandes e icônicos em Israel, que foram então transferidos para essa instituição. Quando isso aconteceu, a comunidade cristã, mas a comunidade palestina, de um modo geral, reagiu muito com aquilo, dizendo que o patriarcado de Jerusalém era um patriarcado vendido, um patriarcado dinheirista e vendedor das posses palestinas para os israelenses, aumentando ainda mais a opressão ali dos israelenses sobre os palestinos, né? Que o patriarcado de Jerusalém é um patriarcado dinheirista, ninguém tem nenhuma dúvida a respeito disso, sem dúvida nenhuma, né? Uma das mais vergonhosas coisas que existe é o comércio da religião em torno das coisas sagradas, do chão onde Jesus Cristo caminhou. Infelizmente, é uma tristeza horrenda mesmo, né? Mas chegou a esse ponto, né, de estar vendendo, né, aquelas posses que seriam meio que garantia da manutenção de uma presença cristã ali, né, uma presença palestina no território agora estabelecido, né, desde os anos 40 como o Estado de Israel. Então, a situação ficou tão feia, tão complicada, houve uma revolta tão grande nos meios palestinos e nos meios cristãos gregos, que o patriarca foi destituído do seu trono patriarcal 4 anos depois, né? Foi eleito em 2001, 2005 ele estava destituído por um concílio pan-ortodoxo que se reuniu em Constantinopla com os hierarcas ortodoxos que unanimemente das igrejas autocéfalas declararam a impossibilidade do patriarca de Jerusalém continuar sendo Irineu. E aí foi convocado um concílio do Sínodo de Jerusalém que elegeu um novo patriarca, o patriarca que está agora, o patriarca Teodoro, que substituiu, então, né, o patriarca Irineu. E o que acontece é que o patriarcado de Jerusalém, desde então, luta na justiça para restabelecer a possessão desses terrenos, desses prédios vendidos nos tempos do patriarca Irineu, dizendo que o patriarca Irineu e os seus auxiliares foram corrompidos, se corromperam. E o processo todo foi feito com base em enganações e que aquilo tinha sido, na verdade, tomado de um modo legal da Igreja de Jerusalém. Só que as últimas resoluções da Suprema Corte de Israel, garantiu o direito aos compradores e esses terrenos foram perdidos mesmo. Então existe toda uma grande revolta, né, dentro ali da Igreja de Jerusalém pela perda desses imóveis que eram garantias de renda. E uma pressão muito grande dos palestinos, da causa palestina, né, a respeito do qual é, né, o papel ali da Igreja de Jerusalém nessa ópera toda, né? Então, assim, quando a gente pensa isso do ponto de vista religioso, né, é uma das mais escandalosas demonstrações de quanto nada disso tem rigorosamente nada a ver com o evangelho. É absolutamente constrangedor, né, as pessoas associarem a instituição patriarcado de Jerusalém com alguma coisa relacionada a Jesus, ao patriarcado que foi fundado por Tiago, irmão do Senhor. É ridículo. É ridículo. Durante muito tempo, né, como cristão ortodoxo, eu dizia isso. Não, o primeiro concílio da era apostólica foi estabelecido então pelo bispado de Jerusalém. Então o atual patriarcado de Jerusalém é uma continuidade disso. É ridículo dizer isso.
que aconteceu ali naquele concílio da era apostólica foi que o líder da comunidade de cristãos judeus, que era o irmão de Jesus Cristo, Tiago, que era considerado então, dentre os judeus que gostavam de Jesus, o mais renomado e respeitado ali em Jerusalém, e por isso ele era o episcopo, o supervisor das atividades daquela comunidade de judeus cristãos. Estabeleceu o que naquele concílio? Dito concílio de Jerusalém, reunião da comunidade de Jerusalém, daqueles judeus que admiravam Jesus, que os gentios poderiam se tornar adeptos do caminho de Jesus sem nisso terem que se judaizar. Foi isso que foi estabelecido. Dizer que esse pessoal era a origem do patriarcado de Jerusalém é picaretagem. É desonestidade. Pura e simplesmente desonestidade. Não estabeleceu nada ali que fosse parecido com aquilo que hoje há. As igrejas, os patriarcados, essas coisas todas são herdeiras de Niceia. 400 anos depois, quando já tinham vendo fumaça os ossos de Tiago, de Pedro, de todo esse pessoal. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E a igreja de Jerusalém, ela está ali, né? É uma igreja, inclusive, lida muito mal com os cristãos ortodoxos da Palestina. Os cristãos ortodoxos calcedonianos da Palestina têm muita dificuldade com o patriarcado de Jerusalém, que tem na sua hierarquia uma dominação grega. E as pessoas ali querem ter uma igreja local e não tem. Na sua base, na sua hierarquia, é uma igreja muito voltada a essa coisa do helenismo. E hoje está em crise também, porque está vendendo o seu passe para ou a igreja russa ou os interesses gregos. Ok? Então essa é a questão do rolo que existe ali. Então assim, ele pergunta no fim, o Estado de Israel persegue a igreja ortodoxa na Terra Santa? Não, o que acontece é que os interesses de nacionalistas israelenses de estabelecer ali uma supremacia israelense em Israel conta com a colaboração de pessoas que estão pensando mais no dinheiro do que em qualquer outra coisa. É isso que acontece. Ok? Muito bem. Segunda questão. O que são, na verdade, os fantasmas e outras aparições dos mortos? Muito bem. Questão de um amigo, né? Aqui eu vou responder de uma perspectiva vedântica, né? Provavelmente é isso que ele almeja com esse meu comentário. Porque, evidentemente, muitas pessoas podem ter opiniões das mais diversas a respeito disso, né? Então, de uma perspectiva vedântica, nós temos um corpo grosseiro. Este corpo, né? De carne, osso, músculos, fluidos, que ele é, em verdade, um corpo morto. Ele é energizado e vivificado e conduzido por uma mente, por um corpo mental. Então, quando esse corpo morto perde a sua energia, o prana, ele segue o seu processo, né, de não vida. Ele deixou de ser energizado, deixou de ser vivificado. O exemplo da lâmpada, né, que perdeu a conexão com a energia. Não tem luz na lâmpada por ela mesma. Então nós temos esse corpo energético, esse prana, que seria algo difuso por todos os seres. E às vezes se identifica com um determinado corpo, e se desidentificando com ele, esse corpo perde a vida. E nós teríamos ainda um corpo mental, que é aquele que identifica o eu ali no sujeito. E se identifica então com os personagens, né? Uma conexão entre corpo e mente faz o personagem caminhante aqui, o Marcelo, no caso, aqui, né? Fulano, Ciclano, Beltrano. Quando então o corpo físico está destituído da energia do prana que se dissipou, o corpo mental continua existindo. Ele continua existindo ainda depois da morte do corpo físico, momentaneamente identificado com esta sua personalidade. E nisso guarda inclusive o molde da sua identificação física, que era do corpo, ou seja, nariz, orelha, olhos, cabelo, roupas. Só que isso é um processo
automático e transitório. É como se fosse uma espécie de marca do carbono, ou como se fosse aquelas marcas que ficam na tela do computador quando a gente, sabe, usa uma mesma tela durante um tempo. Não tem um descanso de tela que é justamente para deixar isso menos presente? Como se ficasse gravado isso, né? Uma espécie de borrão daquela presença que vai se dissipando. Algumas pessoas com uma certa sensibilidade especial podem em algum momento perceber esses borrões, essas sombras, que muitas vezes estão automaticamente presentes. Não estão nem muito conscientes. Por quê? Porque o processo da vida daquele indivíduo já passou. O espiritismo de Allan Kardec, né, isso está muito bem registrado naquele filme Sexto Sentido, caracteriza isso, então, né, essas sombras que estão presentes. Só que o espiritismo caracteriza isso como um ser existindo em um mundo astral preso pelo engano da sua identificação com o corpo físico. Enquanto outras perspectivas vão dizer que isso é um processo meio que automático e fluido, logo se desfaz. E as pessoas então que teriam visto fantasmas, que teriam percebido coisas assim, teriam de alguma maneira captado essas presenças. Eu conto uma história, né, de um amigo, que ele me falava isso alguns anos atrás, que o pai dele era muito cético em relação a qualquer coisa de espiritualidade. E brincava muito com ele, que era uma pessoa religiosa, um cristão, ok? E brincava com essas coisas todas de alma, e não achava que não acontecia nada, materialista. Mas certa vez o pai dele o surpreendeu dizendo o seguinte: hoje eu tive uma experiência que me deixou em dúvida em relação às minhas convicções, que nós poderíamos chamar de crença, né? Que ele disse que chegou um trabalho dele, como normalmente faz, e um amigo dele passou por ele e falou assim: e aí, fulano, beleza? Beleza, vamos lá tomar um café? Ele falou: não, daqui a pouco. E o cara seguiu. E depois ele foi se encontrar com os amigos da repartição dele e o pessoal estava comentando sobre a morte de um fulano. E esse fulano era o sujeito que tinha passado por ele. Ele falou assim: não, não, engano, acabei de falar com o fulano agora, ele me chamou para tomar um café. E os caras falaram com ele: não, não, ele morreu na sexta-feira. Já foi enterrado, inclusive. E era uma segunda-feira. E ele ficou assim muito perplexo. Depois foi lá, evidentemente, no lugar do café, não tinha ninguém, ninguém tinha visto. Ele, muito provavelmente, viu ali uma repetição daquele frame do sujeito que passava ali muitas vezes e falava exatamente isso. Vamos lá tomar um café, coisa do tipo. Essa é uma possível explicação para isso. Não é que o sujeito estivesse preso ali, mas aquilo ficou comigo gravado, né, na energia que tudo envolve. Os fantasmas poderiam ser isso, não é? Então a presença, né, de fantasmas em prédios durante muito tempo, né, pode ser essa gravação desse borrão. Não é que o indivíduo esteja mais presente ali, mas é que de uma certa forma, né, essa energia gravou-se. Muito bem, é uma hipótese, ok? Que poderia explicar essas visões e até mesmo algumas experiências mediúnicas. Não explicam todas, mas poderia ser isso. Outra questão. Eu nasci e fui criado na zona rural e sempre ouvi histórias de assombrações, de seres fantásticos. Minha bisavó, minha avó e minha mãe mesmo contavam já ter visto o Saci Pererê, Cresce-Míngua, a Mãe de Ouro, o Boitatá e outros seres fantásticos. Era comum naquele tempo as pessoas, principalmente as mais idosas, relatarem aparições de tais seres. O que seriam essas aparições ou esses seres? Muito bem. Existe, evidentemente, um primeiro aspecto, que são um mal entendido a respeito de fenômenos naturais, muito conhecido esse aspecto, né? Assim, as próprias identificações do Saci, do Boitatá, né? Podem ser coisas sobre o fogo fato, sobre, enfim, tornados e coisas do tipo, né? A superstição das pessoas mesmo a respeito de coisas como o escuro, a floresta, né? O barulho da coruja, né? Essas impressões, né? Alguém olha, por exemplo, um cemitério à noite e fica cheio de medo. É apenas uma impressão da mente da pessoa. A pessoa pode ver várias coisas ali impressionada pelas suas próprias, né, grilações ali,
né, junto com todas essas coisas. Aí passa um rato, aí tem uma sombra, aí tem figuras lúgubres ali, de cruzes, de anjos, enfim, coisas que remetem à morte, que remetem ao medo, né? E aí tem toda uma cultura popular que reforça isso. Isso, sem dúvida nenhuma, tem uma pressão muito grande sobre esses elementos, né? Outro ponto é que quando as pessoas dizem ter essas visões, elas na verdade não tiveram contato com nada. Elas dizem terem visto um vulto, dizem terem visto alguma coisa. E aí a impressão cultural também é muito significativa nessas coisas. Eu acho que, sim, 99% dos casos se explica por causa disso, né? Porque assim, por exemplo, o Saci, ele não aparece, né? Por estranho que possa parecer, em outros países onde não tem a cultura do Saci, né? O Boitatá e essas coisas todas. Então, assim, existe um elemento cultural presente, né? Que pode ser, assim, ricamente desenvolvido, mas que vão explicar, né, melhor essas coisas do que a existência mesmo desses seres, né? Um outro ponto que eu falava aqui, por exemplo, antes da questão dos fantasmas, a questão da sensibilidade de pessoas que captam coisas de um outro grau da existência, de uma outra dimensão da existência. A gente pode fazer um comparativo disso em relação, por exemplo, à descoberta dos micro-organismos, né? Através de uma aparelhagem, nós vemos seres que estão aqui e que nós não estamos vendo. Então, existem milhares de pequenos seres de vida que estão aqui, interagindo conosco, vivendo conosco, dividindo o mesmo espaço conosco, só que nós não vemos a olho nu e, através de um mecanismo, conseguimos percebê-los, não é? Isso significa dizer que pode existir, então, outras camadas de vida pertencentes aqui ao mesmo espaço, em outras energias, e que algumas pessoas, por ter uma sensibilidade especial, que caracteriza para elas uma espécie de microscópio, digamos assim, elas podem perceber esse outro universo de alguma maneira e traduzir isso também com as impressões culturais que ela tem. Então, isso poderia ser um complemento de explicação. Ou seja, esmagadora maioria dos casos são superstições, mal entendidos, ilusões de ótica, impressões da mente, e um outro pequeno número de casos pode ser uma certa sensibilidade para perceber outras esferas da vida. Ok? Outra questão. Objetos como estatuetas, talismãs, amuletos, objetos de culturas e religiões exóticas trazidos de viagens podem trazer mais influências para a nossa casa ou nossa vida. Objetos de religiões exóticas é muito engraçado, né? Exótica em um certo sentido, né? Essa religião exótica aqui, ela é a religião convencional em um outro lugar, né? Então, é esse o problema, né? Muitas vezes temos dificuldade de compreender essa questão da grande, né, aldeia global, da grande família humana, né? E o exótico se dá por isso, porque a gente não conhece muitas coisas, né? Objetos que têm força. Então, assim, por exemplo, as igrejas, né, têm os costumes das relíquias, né? Guardar, por exemplo, restos mortais de pessoas que foram muito santas, por entender de alguma maneira aquela energia, né, que vivificou suas vidas e santificou suas vidas, pode de alguma maneira estar presente naqueles objetos e são despertadas essas energias para aquelas pessoas que têm fé, né? Existe, por exemplo, né, no centro da Ordem Ramakrishna, as cinzas de Sri Ramakrishna estão lá guardadas como relíquias na antiga capela, né, do grande mosteiro. E acontece muitas vezes isso, né? Os grandes santos em outras religiões mesmo têm, né? Você tem os santões, por exemplo, no islamismo xiita, né? As pessoas vão aos santuários, onde está presente ali o túmulo de uma grande personalidade, de um grande santo, de uma grande santa, e as pessoas sentem ali uma energia diferente. São Serafim de Sarov, santo do cristianismo ortodoxo russo, dizia, né, que as pessoas que quisessem falar com ele e iam à sua lápide e falariam com ele como se nada tivesse acontecido. Porque ali, através dos seus gestos mortais, ele estaria a também, né, estar presente com as pessoas. Então, existe uma questão aqui muito evidente que é a nossa conexão com as coisas e a força que nós, né, estabelecemos através de nossas impressões. Então, os objetos em si, eles têm um poder? Os objetos mesmo? Os objetos? Não. Mas, em virtude das conexões de emoções que sentimos, da história presente com uma determinada personalidade, um determinado evento, aquilo, né,
realize em nós potenciais que nós temos mesmo naturalmente. Então é por isso, né, Sri Ramakrishna dizia em relação aos lugares de culto, aos lugares de peregrinação, dizia, né, os lugares onde as pessoas estão há muito tempo, né, se ajoelhando, se prostrando, rendendo o seu coração a Deus, são lugares de grande energia. Por quê? Porque o amor dessas pessoas ali condensado promoveu uma atmosfera aqui no lugar que é tangível. As pessoas podem sentir isso, não é? Para o bem e para o mal. Então, às vezes, sentimos também uma presença muito negativa, muito carregada. Algumas pessoas têm essa força, né? Elas chegam no lugar e iluminam tudo. Outras pessoas chegam no lugar e dragam tudo. Assim, nós podemos dizer também a respeito dos objetos. O que acontece com os objetos, como eles não são vivos, eles precisam da inflexão das personalidades dos outros para que eles ganhem esse poder negativo ou positivo. Então, a cura para todo objeto amaldiçoado é que nós tenhamos uma grande força para encarar todas as coisas como o campo de Deus, né? O conhecedor do campo, né? É Deus, que está presente em todos os campos, diz no Bhagavad Gita. Então, se nós temos essa percepção, nós não vamos ter terrenos terríveis, né? Os adeptos, por exemplo, do tantrismo, né, que vão fazer as suas meditações em lugares considerados pelos hindus ortodoxos como negativos, como sujos, né, como impuros, os cemitérios, os crematórios, né, e vão lá contemplar os restos mortais, né, das cinzas e aquele ambiente tétrico com um olhar vendo Deus no tétrico, assim como no belo. No luminoso e no escuro está presente Deus. Então, esse exercício de confrontar as coisas aparentemente abjetas, vendo Deus está lá, Deus está no lixão e Deus está no jardim florido, porque nada pode estar além de Deus, alheio a Deus. Tudo está em Deus. Deus é tudo isso que se manifesta. É um exercício poderoso da mente para poder converter todas as plataformas em templos do Altíssimo. Okay? Então, assim, um objeto pode ter essa força positiva ou negativa dependendo da sua conexão com ele. É assim com tudo, não é? É assim com tudo. As imagens têm vida? Pergunta feita, por exemplo, à Mãe Divina. Sri Ramakrishna está nas imagens? Ela dizia, está nas imagens. Claro que está. Mas isso é uma conexão do coração. Uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhuma conexão com o Sri Ramakrishna, que não o conhece, que não o admira, que não o respeita, que nada sabe sobre ele, pode passar a olhar essa fotografia aqui e pensar que é uma pessoa comum. Eu, que sou um devoto, olho para a imagem de Sri Ramakrishna e sinto a sua presença. Verdadeiramente. Não é? E considero isso uma graça. Não é? Então não é uma simples fotografia. Ainda que seja uma fotografia. E pessoas mais bem-aventuradas ainda vão ver isso em graus muito mais elevados. Muito mais vivos. Okay? Tudo está na nossa mente. Dizia Sri Sarada Devi, Mãe Divina. Tudo depende da mente. Você pode ter a graça de Deus, a graça do Guru. A graça dos Vaishnavas. A graça dos devotos. Se a sua mente não for purificada, você não se beneficia. Então precisamos purificar a nossa mente. Ok? Para ver o que está além da mente, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Outra questão. A psicometria é apenas a dedução, uma dedução, ou realmente um fenômeno paranormal? Bom, existem dois significados para a psicometria, né? Existe um significado da psicologia e esse significado da parapsicologia, digamos assim. E eu acredito que seja esse segundo campo, ao qual esse amigo faz menção, sem dúvida nenhuma, né? Psicometria como aquela capacidade de um sujeito conseguir, através de contato com certos objetos, ler coisas que aconteceram ali. Um objeto, um ambiente, qual ele pode, por exemplo, ver cenas que aconteceram, né? Então existe a ideia de que isso poderia ajudar a resolver crimes, por exemplo, descobrir onde pessoas estão escondidas, resolver coisas assim como uma espécie de como se o sujeito pudesse rebobinar a fita do tempo, ele pudesse ver através de um objeto, dada a sua característica, essa característica de psicometria, daria a ele essa funcionalidade mediúnica, digamos assim.
daria a ele esse poder, né? Psicometria é apenas uma dedução ou realmente um fenômeno paranormal? Essas coisas são todas muito subjetivas, muito difíceis de serem estabelecidas, né? De modo geral, o que acontece é que a ciência mesmo, assim, ciência não é um prédio, né? Aqui está, né, rua tal, ciência, não. Mas a comunidade científica, de modo geral, reunida, não ainda gravou a realidade da psicometria nesse sentido, que existe essa habilidade. Ao longo do tempo, pessoas, né, é, estudaram essas coisas e com olhares muito variados apontaram para a impossibilidade ou a possibilidade ou até a certeza de que essas coisas aconteceram. Então, ali no meados do século XIX, né, meados do século XIX até o início do século XX, houve uma grande efervescência nesses movimentos, né, que tentavam unir as coisas espiritualistas com as coisas cientificistas, né? Então temos, por exemplo, o nascimento do espiritismo, Sr. Allan Kardec, depois a teosofia de Madame Blavatsky e outros tantos movimentos, né? Mentalismos, enfim, que estabeleceram essa percepção, né? De que era possível você fazer demonstrações científicas, metodológicas a respeito de potencialidades paranormais, né? Então teve nesse caso, né, da psicometria, né, ali, né, no início dos meados do século XIX, né, um homem chamado Joseph Buchanan, ou Buchanan, que era um cientista que investiu muito, né, na caracterização desta habilidade e até mesmo gravou o termo nesta acepção que temos aqui, né, entendendo que existiam comprovações dessa fenomenologia, né? Então, ele estudou, por exemplo, um homem, né, que era um bom vivant da corte do czar Nicolau II, da Rússia, era um polonês, mas a Polônia estava ali sob o Império Russo, né? Então, ele era um homem presente ali na nobreza e nos círculos do czar. O czar era um homem muito esotérico, né, muito místico, né? Se envolveu em várias comunidades paramaçônicas ali, na Rússia. Isso é muito pouco difundido pelos cristãos ortodoxos, né? Os cristãos ortodoxos da internet brasileira acham que o czar Nicolau II foi assim, né? Um exemplo de ortodoxia, mas não, ele era um sujeito muito voltado a uma série de mistérios, né? Certa vez, inclusive, ele participou de uma sessão mediúnica que o pai dele falava com ele, né? Teoricamente. E ele tinha ficado apavorado, deu até um certo vexame. Porque ele era um homem também muito medroso, né? Muito lidava muito mal com toda aquela responsabilidade que caiu no colo dele com a morte do pai, o imperador Alexandre III. Mas assim, essas pessoas todas assim com dons, né, tinham muito espaço ali na corte do czar. Haja visto o que aconteceu com o Rasputin, que era um sujeito que dizia ter dons também. Rasputin nunca foi monge, nunca foi padre, era apenas um cara com lábia, talvez com outros talentos, dizem, né, que era um sujeito muito namorador ali, muito magnético, sobretudo com as mulheres ali da corte. E ele influenciou bastante ali a família do czar com as suas seus teóricos carismas e taumaturgia. Então o czar Nicolau acolhia, né, esses sujeitos assim bastante pitorescos, dentre os quais estava o Stefan Osowick, que era um polonês rico, de uma família rica, que dizia então ter assim esses talentos. Mas isso só ficou mesmo aflorado depois, com o tempo. Ele estava ali rondando na onda, na vibe da fortuna e da riqueza, né? Enquanto o povo estava na miséria, você tinha assim, aquela parte da nobreza russa ali, incluindo a família imperial, os grandes dignatários da igreja, né? Com pessoas que viviam uma vida boa ali naquela Rússia. Tudo isso acabou com a Revolução Russa, né? E todos esses proxenetas ali foram defenestrados, alguns tristemente assassinados, brutalmente assassinados por aquele regime totalitário. E esse Stefan Osowick acabou então saindo depois da Rússia, foi preso, mas depois de um tempo saiu na Rússia. E aí, no seu périplo na Europa Ocidental, ele acabou encontrando esses pesquisadores, esses homens de ciência que estavam muito apaixonados por essa questão da conexão entre parapsicologia e cientificismo, criação mesmo do conceito de parapsicologia, né?
Você cientificar essas impressões vagas de coisas do paranormal. E aí ele encontrou, por exemplo, o Charles Duché, que foi um homem, um cientista, né? Ganhador do prêmio Nobel, inclusive, ainda que fosse um sujeito cheio de ideias absurdas e grotescas, racista, frenologia, uma série de idiotices que eram muito comuns de serem acreditadas nesse tempo, em que os tais cientificistas eram habitantes de países escravocratas, colonialistas. O Kardec, por exemplo, ele é um grande racista e era um grande espiritualista, né? Assim também era o Charles Duché, que foi uma das pessoas que apontou para esse Stefan Ozwick e garantiu que a metodologia deles demonstrou que a psicometria era real. Evidentemente que há muitas controvérsias a respeito disso, ele poderia ser apenas um mágico habilidoso. Então, assim, o que diz respeito sobre esse tema pode-se dizer a respeito de todos os outros temas da dita ciência espírita. São todos casos muito questionáveis e de modo nenhum, universalmente aferidos como comprovados. Eu vou, num dos próximos vídeos, tratar de uma série de questões sobre essas figuras em que os espíritas dizem assim, exemplos de cientistas espíritas, o Ernesto Bozano, o Lombroso, o Crockett e assim outros que você vai ser os Crocks que os espíritas vão apontar como notórios cientistas que reconheceram, legitimaram a ciência espírita, e nós vamos ver aqui o quanto isso é bastante questionável. Né? Mas isso para um outro vídeo. Só para fechar, né? Se eu acredito, né? Minha opinião pessoal é que existem pessoas que têm dons. Sim. Mas nós não podemos estabelecer uma metodologia sobre isso. Né? Cursos e formas de fazer. Durante um tempo, né, da história, né, do mundo, houve realmente gente que se inclinou para isso. Eu falo, né, de meados do século XIX, início do século XX, até meados do século XX, nós sabemos que existe muita gente que investiu mesmo, né, governos, né, do Ocidente, né, assim, os nazistas, os soviéticos, os americanos, investiram mesmo nessas coisas meio seriado de TV, assim, né, de você pegar pessoas com dons e ver se eles poderiam, de repente, conseguir, né, entrar em locais secretos, descobrir segredos, através de poderes da mente. Né? Muito bem. O que mais? Entendi. Marcelo, você poderia fazer um vídeo sobre o que você pensa sobre a meditação cristã de John Mann e a oração centrante de Manager, de Penton, de Keating, dentro do catolicismo romano. E a relação que você vê com a oração de Jesus ortodoxa. E também, quando você era ortodoxo, se você viu menção, avaliação dessas práticas. Muito bem. Eu tenho aqui alguns livrinhos que tratam justamente desse assunto. Livros em português, inclusive o primeiro deles, né? O referido Meditação Cristã, de John Mann, né? Foi publicado aí pela editora, as edições Paulinas. Eu acho que há outras edições de livrarias católicas também, né? E na mesma linha, o livro A Invocação do Nome de Jesus, da mesma série, e A Nuvem do Não Saber, diretamente relacionada com o tema da oração centrante aqui. Então o que acontece? Esse amigo fala da relação disso com a oração de Jesus ortodoxa, né? Tão conhecida pelo livro Relatos de um Peregrino Russo. Né? Essa edição da Paulus, mas tem outros, muito conhecidos. Talvez seja um livro mais conhecido do que lido, né? Como acontece geralmente. Né? Que eu vejo o entusiasmo das pessoas com o livro Relatos de um Peregrino Russo. Muitas vezes, quando eu noto os comentários, eu percebo que as pessoas não leram tudo. Né? Se lessem tudo, talvez não tivessem tão entusiasmo. Né? Haja vista a maneira como aquele peregrino russo interpreta o sentido da oração de Jesus. Né? Muito bem. A questão, né? Se eu conheço. Então, conheço. Já li esses livros e na época que eu era cristão ortodoxo, eu já conhecia esses livros, já tinha esses livros. E qual era a percepção dos ortodoxos a respeito desses esforços dos católicos em se aproximar dessa tradição?
que aquilo era muito positivo, que os católicos nisso estavam se aproximando dos tesouros da ortodoxia. Né? O que acontece? Né? Esse é um tema muito relacionado ao tema do zicasmo. Então, nós sabemos, né, que lá no século XIV, né, século XIII, século XIV, existiu uma controvérsia ali no cristianismo ortodoxo de influência católica, que foi o questionamento de um bispo não, de um monge ortodoxo, mas de influência latina, que estava questionando os modos de vida dos monges do Monte Athos, que é assim, né, o grande joia da coroa do monasticismo ortodoxo, e dizendo que esses monges, sobretudo aqueles que eram muito voltados para a oração de Jesus, chamados exicastas, né, eles estavam distorcendo o sentido do monasticismo e criando ali um tipo de ocultismo. Os monges, vendo essa crítica do monge Balaão, pediram para que o arcebispo de Tessalônica, que era um conhecedor da vida monástica do Monte Athos e dos monges exicastas, Gregório Palamas, pudesse estabelecer uma defesa com argumentos, né, mais poderosos que os monges muito simples não poderiam fazer, até porque muito centrados na oração não estavam querendo deixar essa oração para defender esse método, mas estavam com medo que aquilo acabasse criando uma dificuldade para os exicastas na igreja. E Gregório Palamas então estabeleceu uma defesa do exicasmo, dizendo que aqueles monges estavam lidando com um modo de se lidar com Deus de um modo direto, através das energias incriadas de Deus, que se manifestariam através do nome de Deus, no coração dos indivíduos. Houve muita controvérsia em relação a isso, mas isso se tornou ali no século XIV um ponto diferencial e de orgulho para a teologia ortodoxa, dizendo que aquilo demonstrava quanto a ortodoxia se mantinha pura e afastada do racionalismo aristotélico dos latinos. Então, os ortodoxos gostaram tanto da defesa de São Gregório Palamas sobre o exicasmo que estabeleceram o segundo domingo da Grande Quaresma como o domingo de São Gregório Palamas, o domingo de defesa da mística ortodoxa. Então, o exicasmo passou a ser muito valorizado na Igreja Ortodoxa. Como vamos ver no início do século XX, isso modificou-se um pouquinho, com a própria Igreja Russa condenando veementemente o cultivo do Santo Nome, que era uma derivação do exicasmo existente ali nos mosteiros russos do Monte Athos. Já tratei disso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no final linkado, para que as pessoas possam entender essa controvérsia. O que acontece? Esse monge Balaão, que depois acabou se convertendo para o catolicismo romano, ele de fato não estava entendendo ali qual era a vibe dos exicastas e entendia neles ali uma espécie de transe, quando na verdade o que eles estavam tendo era a imersão dentro do próprio coração. Algo que é muito conhecido, né, da perspectiva da teológica do gnosticismo, lá antigo, e dos movimentos religiosos orientais, sobretudo das escolas hindus, né, que trabalham muito essa perspectiva da meditação centrada no seu ideal espiritual. Os ortodoxos, então, lutaram para defender a legitimidade cristã da sua tese, mas, infelizmente, com o passar do tempo, os ortodoxos não souberam ver os pontos de conexão existentes entre o seu exicasmo e os aspectos relacionados às percepções daqueles orientais por puro preconceito. Eu tenho também um vídeo aqui no canal falando disso, de uma leitura extremamente preconceituosa de um ancião cristão ortodoxo sobre essas mesmas coisas que são desenvolvidas lá pelos hindus, diferente de lá dos ortodoxos. Então acontece isso, que os católicos durante muito tempo tiveram preconceito contra isso, e a partir do Concílio Vaticano II, um pouquinho antes até, o Concílio Vaticano II, né, é fruto de uma mudança da mentalidade católica, começaram então a receber com muito bom grado essas coisas. Né? Então nós temos, por exemplo, esse livro aqui, A Nuvem do Não Saber, que é um livro de um escritor anônimo do século XIV, provavelmente de um monge, né, cristão, que ele trabalha justamente essa questão da introspecção, essa questão do mergulho para dentro, e faz várias conexões que os ortodoxos já faziam antes, que é, por exemplo, aquela dicotomia entre os espíritos de Marta e Maria. Né? O Senhor está conversando com Maria, não a sua mãe, né? Com Maria, irmã de Marta,
qual o Senhor parecia gostar muito, né, das duas, né, dos irmãos ali, né, irmãos de Lázaro. E Marta dá uma bronca no Senhor. Diz assim: Senhor, poxa, eu estou aqui varrendo a casa e minha irmã está aí, sentada ouvindo você falar. Você não pode mandar ela me ajudar, não? Que demonstra, né, a proximidade, né, daqueles devotos com o seu amado Senhor. E a gente vê o rapapé que as pessoas lidam com a hierarquia da igreja deveriam se mirar nesse exemplo de Marta, né? E o Senhor diz a Marta: Marta, você está perdendo o ouro da coisa. Deixa de trabalhar aqui, senta aqui para ouvir também. Porque isso que Maria está recebendo aqui, nunca ela vai perder. E a igreja ortodoxa sempre viu isso como essa dicotomia entre a parte ativa do homem e a parte introspectiva do homem. Esse livro interpreta assim e ainda aprofunda a questão, indo a uma simbologia de Moisés subindo a montanha, sendo coberto pela nuvem, como uma ideia do esforço ascético para se alcançar esse estado especial da mente. Isso aqui, meus amigos, é tão parecido com as coisas que Swami Brahmananda, do caminho de Ramakrishna, e de tantos infinitos professores do caminho do Vedanta dizem, que só mesmo um coração muito fechado e uma mente preconceituosa não pode ver que essas pessoas estão falando da mesma coisa. Então ele diz aqui da oração centrante. A oração centrante é basicamente a oração do Santo Nome. Centrar no Santo Nome. Repetição do nome, identificação da imagem. Quando você se dispersa disso, você volta a ela. Isso está presente. Então, assim, infelizmente, os católicos, por exemplo, que no Concílio Vaticano II se abriram muito mais, é claro que nisso, nesse abrir mais, se sentiram mais confortáveis em adaptar algo que fosse cristão para que eles evitassem tanto o mergulho no yoga, o mergulho no Vedanta. Então, de certa maneira, a tradição cristã bizantina é uma forma dos católicos se aproximarem desse tesouro de interiorização, de introspecção, sem mergulharem muito nas nomenclaturas e simbologias e personalidades, por exemplo, do Vedanta. Tá bom? É isso, meus amigos. Vale muito a pena ler esses livros todos e buscar isso, que é o caminho do Raja Yoga, o caminho do real, o caminho de purificarmos a nossa mente. Como diria Swami Vivekananda, tornar a água limpa, retirar o musgo da piscina, acalmar o espelho de água purificado e ver o fundo. É lá onde Deus vive, no nosso coração. Bem-aventurados os purificados pelo coração, pois eles verão a Deus. Tá bom? Verão a Deus no seu coração. É isso que os entusiastas falam, é isso que o Vedanta diz, é isso que os católicos descobrem ao descobrir esses tesouros. É isso, meus amigos. Vídeos longos, ótimos temas. Nos vemos no próximo. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.